O primeiro sermão do nosso Senhor Jesus, que a Bíblia descreve, foi em Nazaré. E o tema que ele tratou foi sobre o Espírito e a dor. Por que que o nosso Senhor, no primeiro sermão dele, fala sobre isso? Isso nos é descrito em Lucas capítulo 7, não precisam abrir. E o Senhor abre lá em Nazaré, ele é rejeitado pelos seus, mas ele abre em Nazaré a porção de Isaías 61. Eu vou apenas ler. Prestem atenção. Espírito e a visitação dele nas nossas dores. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Dor e a visitação do Espírito nas nossas dores. Por quê? Porque tudo que o pecado toca, o pecado produz dor. A dor entrou como consequência do pecado. Não era para existir dor. Tanto que na eternidade nós não teremos dor. Lá não vai ter lágrima derramada. Lá não vai ter dor derramada, sentida. Não vai existir isso. Por quê? Porque lá o pecado vai ser erradicado. Mas enquanto estivermos nessa vinda, até a vinda do Senhor, haverá doenças, haverá depressão, haverá ansiedade, haverá morte, haverá injustiça, haverá tragédia, de todo tipo que você imaginar. A morte toca jovens e velhos. A morte é indiscriminada. Ela toca quem for. Ela toca rico e pobre, ela toca velho e bebê, ela toca sábio e inculto, ela toca ímpio e ela toca crente. A dor faz exatamente a mesma coisa. A dor toca todo tipo de pessoas. Há um tempo atrás eu conversei com uma pessoa extremamente rica. Deus favoreceu ele, uma pessoa generosa, extremamente rica, em partes rica porque era muito generosa, um irmão querido, e aos prantos ele me dizia: não deixa perder meus filhos, não deixa perder meus filhos, porque a dor toca qualquer um de nós, a dor faz isso com qualquer um de nós, e o Senhor, ele se torna homem de dores, para nos ensinar o caminho a lidar com a dor. Ele é aquele que o Espírito de Deus o encheu para que ele pudesse tocar, livrando da dor. Ele visita o quebrantado, ou seja, ele visita aquele que está moído pela vida, aquele que ficou desempregado, aquele que tem um filho afastado, aquele que tem uma doença, aquele que tem uma doença permanente. Os irmãos entendem? Ele é cheio do Espírito para visitar estas pessoas. Não apenas isso, ele diz que ele cura os quebrantados de coração. Ele visita os algemados. Quantos aqui algemados pela pornografia, pela droga, pela bebida, pelo mau humor, algemados por um pensamento ruim? Louvado seja o nome dele. Porque o Espírito de Deus está sobre ele.
E Ele deseja derramar essa porção sobre nós, para que nós aprendamos a lidar com nossas dores. Dor precisa ser abraçada. Dor precisa ser acolhida. E com o joelho no chão, com o coração pronto para ouvi-lo, nós buscamos dele o que fazer. Ele diz no texto que ele apregou o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? O dia da vingança do nosso Deus. O dia em que as nossas causas serão julgadas. Se ele não julgar a tua causa nesta terra, ele vai julgar na eternidade. Porque ele é um Pai perfeito, ele é um reto juiz. Mas nem toda causa ele vai julgar em vida. Por quê? Porque aprove a ele erradicar a injustiça na volta do Senhor. Injustiça é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar. Quantos aqui se sentem injustiçados? Levanta a mão. Levanta alto. Muitos de nós temos que lidar com as injustiças da vida. E ele está dizendo que ele nos visita. E ele apregou o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então, se não puder ser tratado, não tem problema. Um dia ele vai tratar. Ele mantém o nosso coração numa paz que excede o entendimento. Ele visita a consolar todos os que choram. Meus filhos, meus irmãos, tem dores. E nunca deixe de olhar para trás. Porque tem dor pior que a sua. Como é que você consola um missionário de 80 anos, missionário uma vida inteira, serviu ao Senhor, um missionário americano, que serviu ao Senhor na América Latina, uma vida inteira, vai dar ré no carro, passa em cima da cabeça do neto. Como é que se consola? Se não for por esse enchimento do Espírito Santo que estava sobre a vida do nosso Senhor. Se você não souber lidar com a dor, você é irritado, você é reativo, você é bravo, você é estúpido, você é mal-humorado, ou você decide abraçar as suas dores e ver o que Deus quer que você faça com ela, ou você vai terminar a vida em sofrimento, em gemidos. E não é este o propósito do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus nos é enviado numa porção generosa. E este Espírito consola os que choram. Não apenas isso, o texto diz, e a pôr em liberdade os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Meus irmãos, a angústia é o pior dos sentimentos. Se o Senhor permitir, nós vamos chegar ao Getsemane, onde o Senhor, a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai. O que é angústia? A angústia é um sentimento de aperto que dá no teu peito, onde não tem lugar bom. Você vai para a cozinha, não está bom, você vai para o quarto, não está bom, você vai para a sala, não está bom, você liga a TV, não está bom, você desliga a TV, não está bom, porque aquela sensação não sai, não sai. A angústia é um pensamento de uma tragédia iminente. Tem algo grave que vai acontecer. E você fica tomado por aquela sensação. Você está me entendendo? Não é à toa que o nosso Senhor chamou Pedro, Tiago e João. Ficai aqui comigo e vigiai. Porque a gente precisa de alguém, porque tem uma tragédia para acontecer. Não é à toa que ele foi e voltou 3 vezes. Porque na humanidade dele, ele próprio refletiu a angústia que ele estava sentindo, a inquietação que ele estava sentindo. Quantos aqui já tiveram angústia na vida? Levanta a mão. O Espírito pode nos visitar. Só que se você não aprender a lidar, você fica queixoso, você fica murmurento, você fica difícil. Você, homem especialmente, a mulher fica queixosa, murmurenta, difícil. O homem fica isolado.
afastado, recolhido, vira um tatu bola, porque ele não quer conversar, ele não quer falar das coisas, ele não quer resolver as coisas. Nos distanciamos do parceiro, nos distanciamos do filho, tudo porque não sabemos lidar com as dores. E o primeiro sermão do nosso Senhor contempla o Espírito e as nossas dores. Pode ter amor maior que esse? O que eu preciso explicar para os irmãos? Existem 3 instrumentos que o Senhor usa para a nossa edificação. Apenas estes 3. O Senhor usa a palavra. João 17:17, não precisam abrir, eu cito. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o elemento que nos santifica é a verdade. Primeiro instrumento que ele usa isso aqui, para nossa edificação. Segunda coisa para nossa edificação, o Senhor usa o Espírito. Porque o texto de 2 aos Coríntios 4:18, ele vai dizer, só um instante, irmãos. E todos nós, com o rosto contemplado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, como pela sua própria imagem, o Espírito. Então, o Espírito é quem se encarregou de tomar isto e aplicá-la na nossa mente, no nosso coração e na nossa vontade. O Espírito é que faz isso. Por isso que ele é um companheiro, ele é um amigo inseparável, e não apenas isso, ele é um consolador. Hoje de manhã, se eu fosse seguir o texto normal que eu trabalharia, eu ia provar para os irmãos que o homem faz o papel do Espírito Santo de Deus na vida dos filhos. Convencendo de pecado, de justiça e juízo. Tem texto bíblico que mostra isso. A mulher também faz uma faceta, porque o papel da mulher é o vínculo, a amizade, o consolo. Ela tem uma faceta do Espírito. Mas, meus queridos, o convencimento das coisas vem pela figura masculina. A Bíblia ensina isso claramente. Então, o Espírito é o segundo instrumento. Mas, meus queridos, o terceiro instrumento que o Espírito usa é a dor. Porque o texto de Hebreus, capítulo 5, versículos 7 e 8, diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. O texto está se referindo a Jesus no Getsêmani. A pergunta é, Jesus foi ouvido? Foi. Porque Jesus orou quantas coisas no Getsêmani? 2. Senhor, passa de mim essa dor. Passa de mim este cálice. Ele pediu para que o cálice não fosse tomado por ele. Primeiro pedido. Mas qual foi o segundo pedido? Contudo, faça-se a sua vontade e não a minha. Então, ele foi ouvido no segundo pedido. O segundo teve predominância sobre o primeiro. Senhor, acima de tudo, eu quero a tua vontade e não quero a minha. Meus queridos, esta vida do Senhor colocou ele no versículo seguinte. Porque o versículo seguinte diz assim: embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. De que jeito que o filho aprendeu a obedecer? Sofrendo. Aí eu te pergunto, de que jeito que você vai aprender a obedecer? Sofrendo. Eu não consigo entender algumas igrejas
que pregam um triunfalismo absurdo, onde nada de mal vai nos ocorrer. Eu não consigo entender, porque a palavra é tão clara. Ela é clara de que Ele nos visita nas nossas dores, mas ela também é clara de que Ele promove dores. Como eu coloquei para os irmãos, o John Piper diz que não há uma bolha da Coca-Cola que não esteja na soberania de Deus. Ele escreveu. Ele escreveu. Porque ele conta os fios de cabelo. Aí você vai dizer, exagerado, né? Para nós é. Para ele que é Deus é. Não. Ele criou as estrelas. Chama cada uma pelo nome, bilhões de estrelas. Porque ele é Deus. Nossa mente não é capaz de acompanhá-lo. Mas é o que ele faz. Você acha que alguém vai levantar a voz contra você sem a permissão dele? Você acha que alguém vai intentar algo com você, contra você, sem a permissão dele? Você acha que haverá alguma coisa que ele fará com a sua vida de ruim sem a permissão dele? Apenas anote aí. Isaías 45, versículo 5 a 7. Diz assim: Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não conheces. Falando de Ciro, que ele chamou o rei Ciro e cingiu o Ciro para cumprir os desígnios que ele tinha. Para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Agora preste atenção. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Mal não tem nada a ver com pecado, mas mal tem a ver com adversidade. Quem cria? Ele. No desígnio dele. Meus queridos, nós temos que entender uma coisa bem simples. Nós somos filhos. E filho só aprende de duas formas. Ou ele ouve, ou ele sofre. Ou ele ouve, ou ele sofre. Não quer dizer que quando sofremos é porque não estamos ouvindo. Porque o nosso Senhor, ele era perfeito em tudo. Mas de que jeito que ele aprendeu a obedecer? Sofrendo. Ele precisava sofrer para obedecer? Não. Mas por amor a mim e a você, ele se entregou ao sofrimento. Para que ele pudesse aperfeiçoar, de acordo com o texto bíblico, nós vamos ler no finalzinho dessa porção, para que ele pudesse aperfeiçoar muitos irmãos. Então ele nos dá o caminho de como que se lida com o sofrimento. Então o que eu estou mostrando? No primeiro momento eu estou mostrando que Deus governa tudo. O que é difícil de nós entendermos? Como que um pai amoroso pode promover um mal. Mas o fato é que ele o faz. Eu tenho um irmão muito querido, chamado Naaman Mendes, e eu conversei com ele logo depois da morte da Alessi, e eu contei para ele aquela semana do hospital e a dificuldade que foi no hospital. E aí ele me contou assim: César, uma história de 40 anos talvez. Ele falou: César, eu tive um amigo crente, nós servimos ao Senhor juntos na nossa juventude, e ele teve um câncer, e o câncer pegou a coluna cervical, pegou os ossos. E César, eu fui visitá-lo no hospital. E César, naquela época, era um sistema público e não se tinha acesso à medicação de dor como se tem hoje. César, eu entrei no hospital e eu ouvia os urros dele.
Eu cheguei no quarto e ele de joelhos na cama, urrando. Gente, tem gente que é extraordinária. Ele dizia assim: Naamã, me perdoa, eu não estou queixando, mas Naamã, dói demais. Dói demais. É muita dor. Quem fez aquilo com ele? O Senhor. Para que eu pudesse contar para os irmãos. Para que os irmãos possam olhar para trás e ver o quanto ele tem sido generoso. Mas o quanto ele tem sido generoso, santo, bendito e amoroso com a sua vida. Porque ele não tem deixado você cair numa situação dessa, ele poderia. Meus irmãos, ele faz o desígnio da quantia de dores que nós vamos ter. Salmo 56 diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre, porventura não estão elas escritas no livro da vida? Ele conta os nossos passos quando a gente sofre perseguições. Ele recolhe cada lágrima derramada no odre dele. Por quê? Porque ele, como um pai amoroso, escreveu aquela lágrima. Como não amá-lo? Como não buscá-lo? Como não nos sujeitarmos àquilo que ele faz? Como não acolhermos as dores que passamos de uma forma santa e bendita, pedindo para ele um entendimento do que está ocorrendo? Os irmãos entendem? Só que o que ocorre? Aí eu vou fazer um parênteses no estudo. Porque para onde eu deveria ir? Eu deveria ir para as dores do Senhor e explicar que as dores que ele teve nós vamos ter. Eu deveria ir para isso, mas eu ainda não vou para isso. Por quê? Porque eu quero mostrar para os irmãos que existem 4 pecados que Satanás tem uma ação maior dentro de nós. Em que Satanás encontra um espaço maior de agir dentro de nós. E o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que muitas casas aqui não lidam bem com as dores, e por não lidarem bem com as dores, os irmãos caem nessas 4 situações. Alguns irmãos não caem em nenhuma delas, mas muitos irmãos caem nessas 4 situações. E são 4 situações onde Satanás usa a dor para provocar reações ruins dentro de nós, e naquele pecado a gente abre portas e janelas. Meus irmãos, no dia a dia, nós abrimos, imagina que isso daqui fosse a sua casa. No dia a dia, nós abrimos aquelas 2 portas e essas 2 aqui. Então Satanás, às vezes uma dessas 4 portas, a gente abre para o diabo, porque ele está nos assediando continuamente. Mas, meus queridos, nestes 4 pecados que eu vou mencionar, nós quebramos todos os vidros, nós tiramos o telhado, nós abrimos todas as portas, e Satanás tem um poder de ação maior sobre nós. Eu quero mostrar para os irmãos esses 4 pecados. Então, abri o parênteses. Já vou fechar. O primeiro, Efésios capítulo 4. Versículo 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quem este ano dormiu irritado?
Você dormiu de janela aberta. E não é a janela do seu quarto. É a janela da sua casa espiritual. Irai-vos e não pequeis. Como eu expliquei, existe uma ira que pode ser sem pecado. Mas quando a gente tem aquela ira emocional, ela constitui pecado. E o que o texto bíblico está dizendo? Nem deis lugar ao diabo. Na ira, o diabo tem espaço. Você pega esses movimentos agressivos, sociais, sejam eles quais forem, pessoas agressivas, duras, estúpidas, meus irmãos, é ira. Por algum motivo, tem ira dentro. E a Bíblia ensina aqui, especialmente para o povo de Deus, porque o texto é escrito para o povo de Deus, que quando nós ficamos irritados, o diabo tem um espaço dentro de nós. Simples assim. Os irmãos estão entendendo? Quanta coisa a gente fala. Vontade de te bater. Eu te pego, moleque. Mas você não presta. Quanta coisa indevida vem para fora com a ira. Quanta coisa marca a mente de um filho, marca a mente de uma esposa, marca a mente de um homem. Seu preguiçoso, seu acomodado, seu isso, seu aquilo. Tudo porque a gente está falando com ira, sem leveza, sem graça. Vocês estão entendendo? Primeiro pecado. Segundo pecado. Segundo aos Coríntios. Capítulo 2. Versículo 10. A quem perdoares alguma coisa, eu também perdoo, porque de fato tenho perdoado. E se alguma coisa eu tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Preste atenção. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque não lhe ignoramos os desígnios. Quem aqui já teve dificuldade com perdão? Levanta a mão. Olha quantos irmãos. Quem aqui esse ano já dormiu sem ter perdoado alguém? A porta do teu quarto dormiu aberta. E não é do quarto, casa não. É da casa pessoal. Porque não lhe ignoramos os desígnios, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Quem aqui não enroscou com o irmão e não ficou abatido? Quem aqui não enroscou com o irmão e ficou irritado com alguém? Satanás, quando ele mantém o pensamento fixado, é impressionante como que ele desperta coisa ruim dentro de nós. Como que ele nos leva para coisas ruins. Segundo pecado que nós temos que ter um cuidado enorme. Meus irmãos, Deus perdoa em dose única. Perdão é um estudo que merece ser feito. Você sabe o que significa a palavra perdão? Gente, eu sou convertido há 43 anos. Eu descobri isso tem 8, 10 anos atrás. Eu passei 30 e tantos anos sem saber o significado da palavra perdão. Sabe o que significa a palavra perdão? Despachar. Mandar embora. Soltura. Despacha o irmão. De um jeito santo. Despacha o alto. De um jeito santo. Precisa-se de despachar. Deus é o único que faz isso em dose única. Deus faz isso em dose única. Por quê? Porque Miqueias diz que Deus pega os nossos pecados, nos perdoa das nossas iniquidades e lança eles
Desculpem. E lança ele nas profundezas do mar. Meus irmãos, quanto tem a profundeza do mar? Cerca de 16 quilômetros. É escuro. Ninguém chega. Ninguém consegue chegar. É escuro. Mas é extremamente escuro. Por quê? Porque é para ninguém pegar. Essa é a linguagem. É para ninguém lembrar. Mas Deus faz isso uma vez. Nós não. Temos que fazer 70 vezes 7 no dia. Então, o que ocorre com você? A Tainá faz um mal contra mim. E eu fico magoado com ela. Vamos inverter, ela é criança, né? Eu faço um mal contra ela. E ela fica magoada comigo. Fala, Senhor, pode falar. Então ela me perdoa. Senhor, eu estou pegando aquela palavra que o César me disse, estou perdoando ele. Estou despachando isso. 2 horas depois, mas o César, o que ela vai ter que fazer? Senhor, eu já despachei isso. Estou despachando de novo. 20 minutos depois, Senhor, eu já despachei isso. Não quero ficar com isso, ele já está perdoado. Quem sou eu para falar do irmão? Meia hora depois, e ela vai fazer quantas vezes forem necessárias, especialmente orando por mim. Viu? Ela vai orar por mim, me abençoando. Porque, como nós vimos ontem, se eu perseguir ela, qual é a solução que Deus criou? Ora por mim. Senhor, abençoa o irmão César. Abençoa ele. Ajuda ele e os filhos a encontrarem o caminho do Senhor. Abençoa o teu filho. Pronto. E o perdão fica mais fácil. Então o perdão é uma coisa, é uma dor. A dor que a gente sofre quando a gente não perdoa é agravado. Você já tem o problema do que foi feito, e aí você tem o problema da dor que você está sentindo. Então a dor é multiplicada em muitas vezes quando a gente não perdoa. E aí Satanás encontra espaço. E o que ele vai fazer com a Tainá? Os dardos inflamados. E vai jogar um pensamento. Por exemplo, Satanás vai virar, o César falou isso, mas meu pai também fala isso. O dardo inflamado. Porque não lhe ignoramos os desígnios. Segundo pecado. Terceiro pecado, em que Satanás encontra um espaço. João 8, 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Presta atenção. A palavra pai é uma única palavra no Novo Testamento. É usado para pai Deus, é usado para pai nós, somos pais, é usado para pai diabo. A palavra é pater, nutridor, provedor, sustentador. Quando você mente, quem aqui já mentiu esse ano? Levanta a mão. Quem aqui não mentiu este ano? Nós temos 2 pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Que os irmãos, um homem e uma mulher, que eles nos contaminem. A mentira está presente dentro de nós. Quando você mente, você foi para o colinho de quem? Do pai, diabo. Uma vez eu ouvi uma coisa que eu me diverti quando eu ouvi. Meninos e meninas, os jovens, não casem com ímpio, porque senão o teu sogro é quem? O diabo.
Forte, né? Obviamente que eu estou falando espiritualmente. Obviamente. Quando você mente, o diabo está tendo uma ação sobre você. Quando você permanece na mentira, você vai abrindo as portas. Quando você continua na mentira, você vai quebrando os vidros. E ele vai tendo uma ação sobre você. Por quê? Porque Deus é luz. E tudo começa com a verdade. Não tem outra forma de começar senão pela verdade. Não tem outro jeito de começar senão pela verdade. Então o diabo, e o que é grave? O diabo, ele instiga, ele promove formas de nós mentirmos. E isso vai nos agravando internamente. Dá para os irmãos entenderem? Terceiro pecado. Mas, meus queridos, o quarto e último pecado é gravíssimo. Mas é gravíssimo. Porque ele impede o avanço espiritual. Esses três primeiros nos colocam em batalhas. Então a gente tem mais dificuldade. Mas o quarto impede. Ele paralisa o nosso crescimento espiritual. Abram em Mateus capítulo 16. Versículo 21. Eu vou ler para os irmãos. Desde este tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isto de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, porque tu não cogitas, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Deixa eu explicar a situação. O Senhor está dizendo para Pedro que ele vai sofrer dor. Vai ser entregue na mão dos anciãos, dos fariseus, dos sacerdotes, e que ele vai ser morto. Então ele está falando das dores dele, mas ele também diz que ele vai ressuscitar. O que Pedro diz? Senhor, tem compaixão de ti. Isto de modo algum te acontecerá. Pedro tenta mostrar que não é para ele viver as dores. Pedro tenta vitimizar Jesus. Pedro tenta ter compaixão, autopiedade, autocomiseração. É quando nós nos vitimamos. Quem aqui é mais sensível? Levanta a mão. As pessoas mais sensíveis têm uma tendência de se vitimar. Não quer dizer que vão se vitimar, mas têm uma tendência de se vitimar. Então, ó céus, ó vida, ó que dificuldade, olha como é triste, olha como é complicado, olha como é sofrido, ai meu Deus, como é difícil. Passam a ter essa vitimação internamente. Vocês estão me entendendo? E aí eu vou dar um exemplo para os irmãos entenderem o que eu estou falando. Eu estou andando numa avenida de carro, eu estou dentro da velocidade certinho, e uma pessoa sai correndo, entra na frente do carro, eu, para tentar desviar, puxo do lado oposto, bato numa árvore, tenho perda total do carro, mas eu bati nessa pessoa e ela está estirada no chão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Olhando objetivamente, quem é vítima de quem? Eu sou a vítima dela. Porque quem agiu errado foi ela. Eu sou a vítima.
Mas naquele momento, quem que é a vítima? Ela que está estirada no chão. E aí, eu não posso chegar nela. Ô fulano, olha a loucura que você fez. Onde é que você está com a cabeça? Você está doido? Olha o meu carro. Eu posso fazer isso com ela? Não. Eu tenho que ligar para o SAMU 192. Eu tenho que ligar para o SAMU vir socorrer. Então preste atenção no que eu vou dizer. Vítima não pode ser confrontada. Vítima só pode ser cuidada. Vítima não pode ser confrontada. Vítima só pode ser cuidada. Quando eu me vitimo, dizendo que as minhas dores são grandes, são difíceis, são complicadas, o irmão vai ter que fazer o que comigo? Ô César, que difícil. Vamos orar por você, meu irmão. Eu entendo, o irmão está agindo errado mesmo com você. Não pode ser assim. O irmão pode e deve me consolar, quem for me consolar. Mas, César, tem nada acima do governo de Deus. Vamos pôr o joelho no chão e vamos ver o porquê que ele está permitindo isso? Vamos indagar do Senhor o porquê dessa situação? Os irmãos estão entendendo? Não me responda, mas eu preciso fazer a pergunta. Quem aqui tem a tendência de se vitimar? Nossa, vocês duas são corajosas. Porque eu falei que não precisava responder. Mas já que vocês levantaram a mão, eu expus. E isso cessa hoje. Em nome de Jesus. Arreda-te, Satanás, do nosso meio. Porque tu não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Os irmãos estão conseguindo entender? Alguns aqui estão sofrendo dores terríveis. Só que presta atenção. Você não é vítima de ninguém. Porque o teu Pai Celeste controla e governa cada dor que você tem. Os irmãos estão entendendo? Se você se vê como vítima da esposa, do marido, do filho, do pai, da mãe, do vô, da avó, da vida, da situação, das injustiças, se você se vê como vítima, você vai abater, você vai irritar, você vai se afastar de Deus. Você precisa se deparar com o fato de que Deus, o Senhor mede as minhas dores. Os irmãos conseguem ver o que eu estou falando na vida familiar? Faz sentido, irmãos? Isso aparece completamente. Se eu pegar uma das jovens que levantou a mão, e elas estarem num dia de vitimação, o que vai acontecer com elas? Na hora que a mãe não fizer a comida do jeito que estava esperado, ela vai queixar da mãe. Porque ela se considera vítima de tudo. Para o meu irmão se ela faz, para mim nunca faz. Sempre é assim. Como se ela fosse vítima da mãe. Isso não é uma verdade. E ainda que fosse, quem é que produziu aquilo? Deus. E Deus tem um caminho para ela lidar com a coisa. Então, qual é a gravidade da autopiedade? Qual é a gravidade da autocomiseração? Acaba-se o crescimento. Porque a pessoa precisa ser cuidada e não pode ser confrontada. Ela não pode ser questionada do que Deus está fazendo. Existem situações em que a ênfase é ao consolo? Claro, meus irmãos. Mas eu estou falando não dos lutos da gente. Eu estou falando da vitimação da gente. Então, meus queridos, ira, perdão, mentira e vitimação são pecados gravíssimos que nos colocam numa batalha espiritual maior do que é vista. Os irmãos estão entendendo? Fechei parênteses.
Deixa eu iniciar o estudo. Eu vou tentar ser bem objetivo. Tudo o que Jesus passou no que concerne a vida dele, eu e você passaremos. Tudo o que Jesus passou de bom e de ruim na humanidade dele, nós passaremos. Por quê? Por causa do texto bíblico, meus irmãos. O texto bíblico diz que Jesus é filho de Deus. Então, Filipe falou assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Ô Filipe, há tanto tempo eu estou com você e você ainda não percebeu? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Então, como filho de Deus, ele retrata a imagem do Pai. Pronto. Mas como filho do homem, ele retrata a excelência da criação. Ele retrata quem nós devemos ser. Então era para nós imitarmos Adão. Só que Adão sucumbiu diante da serpente. O que o nosso Senhor Jesus fez? Quando ele inicia o ministério dele, por quem que ele passa? Pela serpente. Porque ele é agora o último Adão. No primeiro Adão inicia-se o pecado. No último Adão encerra-se o pecado. No primeiro homem, Adão, inicia-se a era do pecado. Mas no segundo homem, acho que eu estou falando certo. No segundo homem, nós temos então a era da santidade sendo iniciada. Então, como filho do homem, ele retrata o que eu e você devemos ser. Então, tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus passou, eu e você vamos passar. Então, por exemplo, Jesus aos 12 anos tomou a primeira decisão dele. Que idade que os filhos começam a tomar decisão? 12. Jesus ficou submisso na casa dos pais até os 30. Que idade que nós encerramos a lição de decisão? 30. Então nós temos um período de 18 anos onde nós vamos ensinar o filho a tomar decisão. Quer ele esteja casado, quer não. Nós vamos ensiná-lo. Eu não tenho tempo de explicar isso para os irmãos, né? Então vai ficar para uma outra ocasião. Esse princípio aí do filho tomar decisão. Jesus, quando inicia o ministério dele, a vida pública dele, ele inicia num batismo de arrependimento. Eu e você temos que passar por um batismo de arrependimento. Jesus, quando é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele. Eu e você, quando nascemos de novo, o Espírito Santo vem sobre nós. Jesus, quando o Espírito desceu sobre ele, ele ouviu uma voz santa. 2 vezes. Este é meu. Ô moleque, você é meu. E ninguém põe a mão. Ô Renan, vem cá de novo. Deixa eu aproveitar. Você é meu. Meu. O Senhor nunca vai se afastar de você. Nunca. Você é meu. Você é meu filho. Quem te protege, cuida, sou eu. Nenhum mal vai te atingir. Você está entendendo? O Senhor faz isso conosco. Você é meu. E para você sentir o meu coração, olha que coisa gostosa. Está sentindo? Você é meu. Você é meu filho. E o que ele fez na eternidade? Ele fez isso. Ele habitou no seio do Pai. É aqui que você habita, porque você é dele. Ele não tira a mão de você. Essa mesma voz, ouvida lá, vai ser ouvida por você em algum momento da sua vida. Obrigado. É bom te abraçar, viu? Eu gosto demais desse menino. Você é meu. Meu. E é meu filho. Se um filho teu e um sobrinho de 5 anos caírem na piscina, quem que você salva primeiro? Por mais que você goste do sobrinho, qual é o instinto? Pegar o filho, porque é filho. E não só isso, é amado. E o Pai tem todo o prazer nele. Nós ouvimos ao longo da nossa formação, 12 anos de formação na primeira etapa
da vida cristã, nesses 12 anos, nós vamos ouvir muitas vezes: você é meu, você é meu, você é filho, você é amado e eu tenho prazer em você. Ninguém te toca, ninguém te larga, porque você é meu. Tudo que Jesus viveu, eu e você vamos viver. Mas presta atenção, depois que vivermos isso, nós vamos para a segunda etapa da vida cristã, descrita em 1 João capítulo 2. Jovens, eu vos escrevo porque sois fortes e tendes resistido ao maligno. O que ocorreu com o Senhor Jesus? Teve que enfrentar o diabo. Então, do mesmo jeito que ele ouviu a voz do Pai, ele foi levado ao deserto. E no deserto, ele foi tentado pelo diabo, meus queridos. Da onde esse evangelho triunfalista? Nós temos sim a vitória nele, seja qual for o que ele quiser fazer. Então nós precisamos compreender que ele é a nossa vitória. Não é a situação, é ele quem é a nossa vitória. Nele nós estamos guardados, nele a nossa vida está oculta. Faz sentido, meus irmãos? Só que Jesus viveu 3 dores. Jesus passou por um Getsêmani, e do mesmo jeito que Jesus viveu as 3 dores, eu e você viveremos as mesmas dores. Porque Deus vai usar essas dores para nós sermos obedientes. Tem um irmão que fazia uma brincadeira comigo, porque só eu sou convertido na minha casa, 42 anos. E aí a gente conversando, eu falei: irmão, só eu? Ele falou: César, carne dura tem que vir para a panela primeiro. Por que Deus estica? Por algum motivo. Tem algum motivo. O que eu já sei dizer é que quando ele estica uma dor em nós, é porque ele quer que a gente aprenda com cada detalhe da dor, porque ele vai nos usar para consolarmos outros irmãos. Quais são as 3 dores do Senhor? Os irmãos já ouviram isso em outros estudos. Mas aprove ao Senhor reservar isso aqui. Quais são essas 3 dores? A primeira. Isaías capítulo 53. Abram lá, por favor. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo perante nós, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas iniquidades levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e a sua alma ficará satisfeita. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os despojos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meus queridos, para nós termos paz, ele foi pisado. Para você ter paz com sua esposa, você tem que saber ser pisado. Para você ter paz com seu irmão na igreja, você tem que saber ser pisado. Para você ter paz com o seu filho, você tem que saber ser pisado. A gente tem que saber ser pisado pelas pessoas, porque esse é o modelo do nosso Senhor. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e nas suas pisaduras fomos sarados. As pessoas são saradas à medida que a gente é tolerante. Quanta tolerância Deus teve que ter comigo? Quanto pecado eu cometi e cometo, e o Senhor tem que ser tolerante comigo? Quanto gesto de bondade Ele tem que ter? Como nós vamos reagir mal com os outros, meus queridos? Essa não é a natureza do nosso Senhor. A natureza do Senhor é uma natureza que sabe sofrer as adversidades da vida. Quando você estuda Gênesis, se não me engano, capítulo 4 ou 5, a história de Lameque, diz que Lameque matou um homem porque ele pisou no pé dele. Matei um homem porque me feriu. O original é porque pisou no meu pé. Mata-se hoje por besteira. Nós vivemos nessa era de Lameque hoje, mas não é a natureza do nosso Senhor. A natureza do nosso Senhor é uma natureza que sabe lidar com a adversidade, com o sofrimento. Ele não sofria à toa. Ele não ia para Jerusalém fora de hora. A minha hora não é chegada, ele saía do lugar. Mas ele não tinha medo de enfrentar as dores que o Senhor tinha reservado para ele, no momento que o Senhor tinha reservado. Quais são as dores? Porque os versículos anteriores mostram. Diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor?
Então ele está dizendo que ele fala e as pessoas não consideram. Quem vive isso daqui? Você fala e os seus não te consideram. Então, é a vida do Senhor. Quem creu na minha pregação? Meus queridos, o Senhor teve o evangelho que teve, o ministério que teve, a vida que teve, e quando ele foi assunto aos céus, ele foi visto por cerca de 500 irmãos. 3 anos de ministério, no poder de Deus, 500 irmãos. É um ministério altamente frutífero? Aparentemente não. Na casa, orando para o Espírito ser derramado, 120, menos de um quarto. E isso tornou o ministério dele menos frutífero? Não. Mas, meus queridos, quem creu em nossa pregação? O mesmo grupo que aclamou ele, Hosana, Hosana, gritou crucificam. O mesmo grupo, a mesma cidade, a mesma condição, o mesmo povo. Nada é garantido nessa vida. Não, aquele lá é meu amigo. Nada é garantido nessa vida. O que é hoje pode não ser amanhã. Tua saúde pode não existir amanhã. Teu dinheiro pode não existir amanhã. Teus filhos podem não existir amanhã. Teu casamento pode não existir amanhã. Meus queridos, a primeira forma de dor é quando as pessoas não acreditam em você. É quando o que você faz não tem peso nenhum. Quanta gente aqui, quanta mulher aqui cozinha, cuida da casa, é atenciosa com os filhos e não tem um obrigado do marido. Mas um obrigado. Um obrigado. As pessoas não creem no braço. E a quem foi revelado o braço do Senhor, o que eu faço? Porque o braço é o que a gente faz. As pessoas não te reconhecem, não veem. E aquilo dói. Eu estou num momento que, já vem alguns anos nisso, que eu estou exercitando uma coisa simples. Tudo que eu fizer é não aos homens, mas ao... Porque dele eu vou receber um dia o galardão. Nossa, gente, que libertação que é. Porque foi subindo perante nós como raiz de uma terra seca. Ele não tem história. O nome Joshua, que é Jesus, é equivalente ao nome José para nós. Ele era um qualquer. Ele veio de uma região completamente desprezada. Porventura de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Porventura se levanta algum profeta da Galileia? Jesus não tinha raiz, não tinha pedigree. Jesus não tinha nome e ele não se incomodou com isso. Ele era raiz de uma terra seca. E aí o texto bíblico diz, não tinha aparência nem formosura. Esse Jesus que a gente vê nos quadros não é o Senhor Jesus. Jesus tinha fisionomias extremamente comuns para o judeu. Ele era tão comum, mas tão comum, que Judas precisou identificá-lo com um beijo. Meninas, porque meu corpo. Tudo bem, é um sofrimento, mas olha para o teu Senhor. Ele não tinha beleza, não tinha nada que nos agradasse. Meus queridos, eu tive uma irmã que eu ajudei, ela aos 14 anos de idade. Ela foi pôr álcool na churrasqueira, voltou e explodiu. 80% do corpo queimado. Essa história deve ter uns 50 anos. Naquela época não tinha banco de tecido humano. Hoje tem banco de pele. Meus queridos, ela foi para o hospital em Curitiba, foi para a capital, ficou muitos meses lá, muitas cirurgias. Ela tinha que esperar as pessoas morrerem para poder colher pele e colocar. Ela um dia falou, César, você me permite? 3 tons de pele. Ela levantou a blusinha aqui, 3 tons de pele. Qual é o impacto disso numa mulher? Numa alma?
O médico virou e falou: você nunca vai poder engravidar por causa do teu abdômen. Querida, meus irmãos, ela tem um marido apaixonado por ela. Apaixonado. Um irmão queridíssimo, diácono, servo do Senhor. Um homem que ama ela, 2 filhas, acho eu que 3 ou 4 netos hoje. Não tem dor que ele não nos visite. Não tem dor que ele não nos visite. Não tem desprezo humano que ele não reverta. Aliás, ele foi desprezado. Quem aqui já foi desprezado dentro da própria família? Veio para o que era seus, e os seus não receberam. Oh, meus queridos, ele foi homem de dores. Era desprezado. Obrigado, Senhor. Era desprezado. E o mais rejeitado, homem de dores, experimentado no sofrimento. Ele não me lembrou no desprezo e na rejeição. Ele não se vitimou no desprezo e na rejeição, mas ele assumiu as dores que o Pai tinha para ele. Ele abraçou as dores que o Pai tinha para ele. E nessas dores, quando ele a abraça, ele se torna experimentado no sofrimento. Meus irmãos, nós amadurecemos. Nós nos tornamos firmes, sólidos, firmados no Senhor, porque nós entendemos que o que nós passamos, o nosso bendito Senhor passa. Então, a primeira dor que você vai passar, desprezo e rejeição. Quem aqui nunca foi desprezado ou rejeitado? Todos nós passaremos por isso. E se você ainda não passou, calma. Uma questão de tempo. E o Senhor vai promover isso. Por quê? Porque não tem jeito de ser filho de Deus sem passar as mesmas coisas que o nosso primogênito passou. Então, primeira dor do nosso Senhor, desprezo e rejeição. Não caia nos 4 pecados. Não se ire, não deixe de perdoar, não minta sobre o tema e não se vitime. Porque senão, Satanás alcançou vantagem sobre você. Primeira dor. Segunda dor. Lucas capítulo 24. Desculpem, capítulo 22:39. Desculpem. Irmãos, eu já estou terminando. Eu tenho 10 minutos, vai dar tempo. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando ele em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantou-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. A segunda dor do Senhor é a solidão.
Deixa eu explicar por quê. O Senhor está no Getsêmani. Então ele vai agora ser traído, açoitado, julgado, morto e crucificado, morto, e vai ressuscitar 3 dias depois. Do que o Senhor está apreensivo? Qual é a agonia? Qual é a tragédia iminente que ele vai ter? É a morte? Não. Porque nós lemos no primeiro dia, no segundo dia, João 10, ontem de manhã. Eu entrego a minha vida espontaneamente. Tenho o direito de entregá-la e também de reavê-la. Então ele não tinha problema com a morte. É o problema com os açoites que ele ia receber? Não. Porque Isaías 50, como nós lemos, dizia que ele ia dar face aos que o feriam, iam dar a cabeça aos que puxavam o cabelo dele, ele ia dar as costas aos que batiam nele. Então ele não tinha problema com os açoites. Qual era o problema que ele tinha? Se não era com o sofrimento físico, se não era com o tema da morte. Qual o problema que ele tinha? O problema que ele tinha é que, ao meio-dia, o Pai se afastaria dele. E ele experimentaria, pela primeira vez, a solidão de Deus. Porque durante toda a eternidade, ele e o Pai foram um. Às 9 da manhã, o sacerdote, quando entrava no lugar santo, ele entrava às 9 da manhã e às 3 da tarde. Jesus foi crucificado às 9 da manhã e às 3 da tarde. Então Jesus está ali como sumo sacerdote. O nosso bendito Senhor, às 9 da manhã, eu fui muito tentado a estudar com vocês as 7 frases da cruz, mas eu achei que não ia dar tempo. Mas é maravilhoso o estudo. Às 9 da manhã, o que ele diz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quem está com ele? O Pai. 1 Coríntios diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O Pai estava com ele. Ao meio-dia, o meu e o seu pecado é colocado sobre ele. E por causa de mim e de você, ele experimenta a solidão de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Então, por que Jesus, o suar sangue, é uma doença chamada gotas de sangue? É uma doença raríssima de ocorrer. Você tem poucos registros disso ocorrendo. É uma doença própria da ansiedade do homem. Jesus tem aqui não a ansiedade que ele condenou, porque Jesus nunca andou ansioso, mas Jesus teve aqui uma situação dificílima. E Jesus, sabendo que ele ia viver, Jesus então é tomado por uma crise de somatização. O corpo dele somatiza. Então toda aquela tensão que ele está é jogada para o corpo. E o que ocorre com ele? Ele transpira sangue. Hematidrose, por causa do tamanho da dor que ele está vivendo. Meus queridos, tem alguns de nós aqui que as dores são grandes. Tem alguns de nós aqui que a solidão é grande. Só que assim como no texto de Isaías, porque nós temos uma coisa boa em Isaías, era desprezado, mas rejeitado, homem de dores, experimentado no sofrimento. Então, qual é o ganho que a gente tem quando a gente abraça o desprezo e a rejeição? O ganho é que a gente se torna experimentado, amadurecido naquela situação. A gente adquire vigor, a gente adquire amor, graça, misericórdia, e a gente vai levando a vida com mais maturidade, com mais cuidado. Eu tenho dito para os meus filhos que foi muito bom ter amado minha esposa. E meus queridos, que como foi bom terminar a vida com mais maturidade com ela. Porque eu fui muito imaturo. Nossa, como foi bom ter a partida dela. A Alessi estava dopada
na cama de hospital. Ela faleceu domingo à noite. Segunda-feira a gente hospitalizou, terça ela falou aquilo que ela falou, não me tira daqui porque eu estou sem dor. Quarta ela pagou, quinta eu tive aquela experiência de ver o desamor de Deus. Sábado de manhã, por que a Alessi decidiu não tratar a doença? Porque a Alessi tinha uma medicação que era eficaz, mas tinha um componente da medicação que ela era alérgica. Então aquele componente acabou com o cérebro dela. Meus queridos, antes da doença ela estava estudando Romanos 5 horas por dia. Depois da químio ela não conseguia achar Mateus. Ela leu a Bíblia porque eu li para ela. A Alessi lia de 4 a 6 livros por mês. Ela leu em quase 3 anos 2 livros fininhos, porque eu fiquei com ela aquela semana inteira. Senão ela não conseguia. Acabou, a medicação acabou com a concentração dela. Acabou com a noção de tempo, ela nunca foi atrasada. Eu tinha que falar, Lê, vamos para o banho? Vamos para o banho, porque senão nós vamos chegar atrasados. Nunca foi atrasada, a noção de tempo acabou. E aí, meus queridos, o nosso devocional, o nosso café da manhã durava de 3 a 4 horas. Que coisa boa e santa. No sábado, eu dormi com ela de sexta para sábado. Aí eu fui para casa tomar um banho. As crianças ficaram de manhã com ela. Aí a Jéssica foi para o mercado de manhã. O André e a Raquel, uma sobrinha, ficaram com ela de manhã. E aí eu voltei para o hospital. E aí os dois saíram para almoçar e fiquei só eu e ela. Deus é Deus. Uma irmã, naquela semana, tinha mandado um livro da Susana Spurgeon. O Spurgeon morreu com muitas dores. Um príncipe dos pregadores. Ele também morreu com muitas dores. E a Susana Spurgeon escreve um livreto. E essa irmã me mandou no celular. Qual é o nome do livreto? Cânticos dos Suspiros. E aí eu vi que eu estava sozinho com ela. Eu não tenho esse hábito, eu abri o celular e fui ler o livreto. Quando eu fui ler o livreto, a Alessi abriu o olho. Apagada. Ela abriu o olho. Eu cheguei para ela e falei, menina, você está aqui de volta. Eu virei e falei, ela fez devocional a vida inteirinha dela. Foi uma das coisas que eu amei nela. Ela fez devocional a vida inteirinha dela. Eu falei, vamos fazer um devocional? E eu li todo o livreto com ela. Quando eu terminei e orei, ela derramou uma lágrima. E fechou os olhos. E no dia seguinte ela partiu para o Senhor. O Senhor é tão gentil nas nossas dores, Ele nunca nos deixa sozinhos. Ela tinha audição. Enquanto ela estava doente, ela via anjos dentro da casa. Porque os anjos vêm nos assistir nas nossas tribulações. Não tema a solidão. Não tema a solidão. Não tema a solidão. Porque você nunca estará só. Jesus, em João 16:32, ele falou assim, todos vós vão me deixar. Porém, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Você sempre vai ter a presença de um Pai santo, bendito, amoroso, terno, gentil. Ele envia os anjos, Ele envia o Filho, Ele envia o Espírito, Ele envia pessoas, Ele envia quem for necessário. Mas você é meu. Ele não te deixa nunca. Meus queridos, não tema a solidão da morte.
Porque quando você fechar os olhos aqui, você abre sendo recebido por Ele. Não tema a solidão das situações, não tema a incompreensão, não tema o desprezo e a rejeição, não tema. Porque Ele se fará presente. O último medo que ele viveu. Hebreus, capítulo 2. Versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Jesus, por causa do sofrimento da morte. Qual a última dor do nosso Senhor? Nosso Senhor teve perdas. Troca a palavra morte por perda. Troca a palavra morte por perda. Jesus teve perdas por causa do sofrimento da morte. Meus queridos, não se perde apenas pessoas para a morte. Se perde um emprego, se perde um relacionamento, se perde um casamento, se perde uma igreja, se perde um relacionamento de confiança, se perde saúde, se perde profissão, se perde dinheiro. Meus queridos, há muitas perdas que geram sofrimento. Qual foi a primeira perda do nosso Senhor? A glória do Pai. Ele se esvaziou da sua glória. Foi a primeira perda. Por duas ocasiões, se não me engano, ele vira e diz assim: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Porque ele expressa o esgotamento que ele tem com essa realidade. Só que ele não era tomado pelo esgotamento. Porque ele era tomado pela paixão de que o Senhor ia fazê-lo enfermar, mas o Senhor lhe daria muitos como a sua parte. Então, nós precisamos compreender que nós teremos sofrimentos de perda, como o nosso Senhor teve. E nós precisamos agradecer. O que nós encontramos nas perdas? Aperfeiçoamento. Nós vamos sendo aperfeiçoados nas perdas. Os irmãos entendem? Perda, nós temos que ter decorado a fala de Jó. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Procedes como uma louca qualquer. Temos recebido o bem dele, não receberíamos também o mal? Qualquer perda, esse texto tem que vir na tua mente imediatamente, porque esse texto nos ajuda de entendermos que existem muitos irmãos que também têm perdas. Amém?